Graças pais, amados irmãos, prazer, meu nome é Samuel. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao estudo na primeira carta de Pedro. E hoje nós vamos estudar dos versículos 13 até o 25. Então, se você não viu a primeira parte do nosso estudo, vai estar aparecendo um card aqui em cima para que você assista primeiro aquele vídeo e depois você volta para esse para a gente dar continuidade ao que nós estamos estudando. Na primeira parte do nosso estudo, nós vimos que Pedro louva a Deus pela sua graça e salvação. Mas agora, nessa segunda parte, ele vai trazer as implicações dessa salvação em nossa vida. O texto em estudo traz 3 implicações principais para o estilo de vida dos salvos. E são elas viver em santidade, viver com reverência e viver em amor. Então nós vamos destrinchar um pouco sobre esses 3 pontos e eu espero realmente que você consiga tirar proveito desse estudo e consiga aprender de alguma forma comigo aqui neste vídeo. Para começarmos, vamos ver um pouco sobre o que Pedro vai falar sobre viver em santidade. Ele vai destrinchar um pouco melhor isso nos versículos 13 ao 16. Eu não vou ler todos os versículos, então, para que você tenha uma visão mais aprofundada, é interessante que você leia estes versículos, tá bem? E é o seguinte, ele vai trazer algumas coisas, e ele começa trazendo algumas informações, como, por exemplo, o presente da salvação em Cristo deve nos levar a ter uma conduta ajustada aos mandamentos da Escritura e também compatível com os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que nós somos salvos, nós devemos mudar os nossos comportamentos, porque agora nós não já somos mais escravos do pecado, mas sim servos do Deus Altíssimo. Então, toda a nossa conduta deve ser alinhada com os seus ensinamentos, né? E essa busca pela santidade deve ser algo constante em nossa vida. Nós devemos almejar ser santos e buscar essa santidade todos os dias, né? Eu gosto muito de uma frase que fala que santo não é aquele que não peca, mas o que sempre procura limpar-se do pecado. Nós não estamos isentos de pecar, mas nós temos a opção de realmente reconhecer que nós pecamos, que nós somos pecadores, abandonar esta prática e nos arrepender. E assim nos limpar, de certa forma. Nós sabemos que nós somos limpos pelo sangue de Cristo. Mas no sentido que eu estou falando é que nós podemos evitar algumas coisas, nos arrepender, né? Tudo isso é causado pelo Espírito Santo, mas também tem a ver com a gente. Então, nós precisamos sempre buscar ter uma vida santa, né? Sempre buscar fugir do pecado e tudo mais. E essa nossa busca insistente pela salvação começa a partir do momento da nossa conversão, mas ela só vai acabar, de fato, quando nós formos glorificados com Deus nos céus, né? E durante essa jornada é preciso que a gente tome algumas atitudes, né? A primeira dela, a gente precisa preparar a nossa mente. No versículo 13, Pedro vai dizer: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Aqui ele queria trazer o sentido de nós firmarmos a nossa mente nas Escrituras, ter os nossos olhos fitos na figura de Jesus Cristo. Nós precisamos realmente ter a nossa mente firmada nas Escrituras para que assim nenhum vento de interpretação ou doutrina faça que nós paremos de buscar a santidade, faça-nos desviar do caminho pela busca da santidade. Então, o primeiro ponto, a primeira decisão que nós precisamos tomar é preparar a nossa mente. A segunda é sede sóbrios. Nós precisamos ser sóbrios. Mas aqui ser sóbrios é só não beber álcool, não se embriagar com álcool? Não. Pedro queria aqui também trazer o sentido de sóbrio, de estar livre das nossas emoções. Nós precisamos agir unicamente como os filhos de Deus agiriam. Não segundo nossas emoções, não segundo a nossa raiva, alegria, tristeza, qualquer emoção que seja. Nós precisamos agir segundo o que o Filho de Deus faria, né? Nós precisamos ser sóbrios, ser livres dessas nossas emoções. Terceiro ponto, nós precisamos esperar na graça. Ele continua dizendo: e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como nós vimos
Na primeira parte do nosso estudo, nós precisamos ter essa esperança da salvação e da graça de Jesus Cristo firmada no nosso coração. Sem ela, é impossível nós trilharmos um caminho aqui, nesta terra, em busca da santidade, sem ter essa esperança firmada de que nós vamos agir com santidade aqui, Jesus nos livrou dos nossos pecados e nós estamos esperando Ele vir nos buscar e levar aos céus. E por isso precisamos ter uma vida de santidade. Se nós não temos a certeza dessa esperança firmada no nosso coração, nós não vamos buscar ter uma vida de santidade porque a nossa carne briga diretamente com o nosso espírito e temos essa guerra espiritual constantemente. E se nós não temos essa esperança firmada, nós não vamos alimentar o nosso espírito e não vamos conseguir ganhar essa batalha sobre a carne, e a carne vai nos puxar e nós não vamos conseguir trilhar um caminho em busca da santidade. Então nós precisamos ter essa esperança firmada no nosso coração. E a quarta atitude que nós precisamos tomar é de ser obediente, né? Tem uma música infantil que fala que obedecer é mais que importante, é uma prova de amor. Nós precisamos ser obedientes, porque nós somos filhos de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo estendeu a adoção de Deus a nós, e agora nós podemos ser chamados filhos de Deus. E por isso precisamos ser santos, como nosso Pai é santo. No versículo 14, Pedro vai dizer: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós precisamos ser obedientes e buscar essa santidade, e buscar ser santos, como nosso Pai é santo. Já o segundo ponto desta segunda parte do capítulo é vivendo com reverência. E o que seria viver com reverência? Nós precisamos ter temor a Deus. Esse é um dos pontos principais da nossa fé e é um dos fundamentos para a santificação, o temor. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Não foi qualquer outra coisa desse mundo que nos comprou. Não foi nossa riqueza, não foi nossa influência, habilidades ou qualquer coisa perecível, mas sim o sacrifício do Filho de Deus. Ele dividiu a sua herança conosco. E também somos seus filhos, cumprindo o plano eterno da redenção. Então nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. E a partir do momento que essa adoção foi estendida a nós, e Deus tornou nosso Pai, às vezes nós confundimos e esquecemos que Deus também é juiz. E uma característica não deturpa a outra, uma característica não anula a outra. Deus é Pai, mas Ele também é juiz. E nós precisamos ter em mente que, mesmo nós sendo filhos, devemos voltar ao tópico da obediência e saber que, mesmo sendo filhos, Deus vai cobrar das nossas atitudes aqui na terra, né? Nós compareceremos ao tribunal divino e seremos julgados segundo nossas obras, né? E o fato de termos Deus como nosso Pai não nos isenta das nossas responsabilidades em nenhum momento. E não nos dá o direito de nos amoldarmos aos padrões mundanos. Não é porque já somos salvos, não é porque Jesus morreu na cruz, que nós podemos viver uma vida mundana. Lá no meio da sua carta aos Romanos, Paulo vai nos dizer que não nos conformemos com este século, nós não fazemos parte deste mundo. Não é porque nós estamos inseridos aqui que nós vamos viver como as pessoas do mundo vivem. E nossas ações serão cobradas. E Deus, mesmo sendo nosso Pai, Ele também vai nos julgar. E nós devemos tomar o nosso papel como peregrinos neste mundo, não firmando raízes aqui. Nós precisamos lançar sementes para florescer na eternidade. E isso é viver com reverência. É entender que nossa passagem aqui é rápida e nós devemos tomar o nosso papel
como peregrinos neste mundo, não firmando raízes aqui, mas sim lançando sementes para florescer na eternidade. E isso é viver com reverência, é entender e que nós devemos ter temor a Deus e que nossas ações aqui na terra serão julgadas, né? Se eu deixar de ajudar um irmão, eu serei julgado por conta disso. Se eu esconder os meus dons e talentos, eu serei julgado por isso. Então, nós devemos viver com reverência e ter temor ao nosso Deus. E o terceiro ponto é vivendo em amor, né? Nós fomos criados como seres relacionais. Lá em Gênesis mesmo é relatado, e Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. E por isso criou a mulher, porque nós somos seres relacionais, nós necessitamos desses relacionamentos. E qual é a base do nosso relacionamento? O amor. Nossa base do relacionamento antes da queda era o amor, mas com o pecado, todos os nossos relacionamentos foram deturpados. Mas uma vez que nós fomos regenerados, somos capazes de nos relacionar com os nossos irmãos em Cristo de uma forma pura novamente, sem falsidade, assim trazendo a terceira marca da salvação. Sem o amor, nós não somos capazes de viver com reverência ou em santidade. Então devemos manifestar esta marca todos os dias da nossa vida. Nós devemos manifestar o amor de Cristo em nossa vida todos os dias. Assim nós seremos reconhecidos como filhos de Deus, separados, santos, através do amor que nós externarmos para o mundo. Era isso justamente que eu queria trazer e refletir nesta tarde com vocês sobre esses pontos que Pedro nos apresenta e que nós realmente possamos buscar viver uma vida em santidade, uma vida de santificação. Então, espero muito que você tenha conseguido extrair ensinamentos e que você possa aplicá-los em sua vida. Espero também você nos próximos domingos, todos os domingos às 3 horas da tarde, estaremos aqui estudando esta carta. Nós vamos estudar o capítulo 2 no próximo estudo e eu realmente espero a sua companhia nesta jornada, tá certo? Espero que você tenha aprendido e possa ser edificado com este estudo. Então, se você não é inscrito ainda neste canal, por favor se inscreva, deixe seu like, comentário. Também nos siga nas outras redes sociais para acompanhar as atividades da nossa igreja e que nós estejamos juntos aqui no próximo domingo.